Olá, vocês que querem, gostam, precisam, pretendem discutir questões da sexualidade de diversas formas, de diversos pontos de vista. Bem-vindos a essa coletânea inicial das prévias do SINSEX, o nosso Congresso Internacional Multidisciplinar de Sexualidades. Hoje eu trago para vocês alguém que pode nos trazer muitas coisas interessantes com relação às questões de gênero na educação na universidade. Eu quero apresentar para vocês a Bruna Gabriele Lopes. A Bruna é mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa de diversidade, diferença, desigualdade social em educação, e também é pesquisadora do Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividades na Educação e do Núcleo de Estudos de Gênero, ali também da Federal do Paraná. Ela é psicóloga voluntária do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual e também tem interesses de área de gênero, sexualidade, educação, psicologia e psicanálise. Então, eu quero dar as boas-vindas à Bruna, à professora Bruna, e pedir para que ela fique à vontade e traga esse tema importante para nós. Bruna, muito obrigado por participar desse projeto e vamos participar desse mundo em mudança. Obrigado. Oi, gente, espero que todos estejam bem. Muito obrigada pelo convite, Oswaldo. E vamos dar início, então, à minha fala sobre violência de gênero nas universidades. Bom, então eu vou contextualizar um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo dentro da Universidade Federal do Paraná, para a gente entender um pouco o que são essas violências de gênero e do que eu estou falando quando eu falo delas. Porque gênero pode ser entendido, assim como a sexualidade, de diferentes formas dentro de diferentes áreas. Então é bom entender da onde que eu parto para construir esse meu tema, esse meu objeto de pesquisa, que são as violências de gênero, né? Bom, para contextualizar a pesquisa, então, esse tema ele surgiu a partir da minha participação no Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual da UFPR, onde a gente faz o acolhimento das possíveis vítimas de violências de gênero. Então, por exemplo, acontece alguma situação dentro da universidade e as pessoas podem nos procurar por e-mail, por telefone ou até mesmo na sala física que existe na UFPR, para a gente encaminhar e prosseguir com as denúncias. Dentro da universidade, a gente tem alguns caminhos para fazer em relação a essas denúncias, e um desses caminhos é o acolhimento, que é ofertado pelas psicólogas da CIPAD e do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, e uma dessas psicólogas sou eu. Então, a partir dessa participação, esse tema começou a surgir, começou a pipocar assim na minha cabeça, porque eu já tinha algumas experiências da graduação em relação às violências domésticas, mas eu nunca tinha pensado nessa questão a partir de um olhar da instância pública, né, das esferas institucionais, das universidades, enfim. E aí, pegando essa questão do âmbito doméstico, a gente tem na sociedade em geral uma associação muito grande das violências de gênero a esse âmbito. Porque o que a gente pensa quando a gente fala de violência de gênero? É comum que a gente associe as violências ao âmbito doméstico, a um casal heterossexual, cisgênero, em que o homem agride a mulher. É isso que a gente pensa quando fala de violência de gênero, geralmente. Então, é sempre âmbito doméstico, relação afetivo-sexual e mulher universal. E o que a gente entende por mulher universal, né? A mulher universal é aquela mulher branca, cisgênera, heterossexual, de classe média alta, que é onde o nosso olhar está direcionado a olhar. Então, geralmente, a gente não tenta perceber as especificidades dessa mulher. Porque quando ocorre uma violência com uma mulher trans, o atendimento e acolhimento é diferente do que quando ocorre uma violência com uma mulher cis, assim como acontece em relação à raça, orientação sexual, enfim. E aí o nosso olhar fica direcionado totalmente para as violências de gênero contra essa mulher universal e a gente acaba esquecendo de fazer o acolhimento dos outros tipos de mulheres existentes
ou dos outros tipos de pessoas existentes que também se encaixam desse núcleo de violências de gênero. Porque falar de violências de gênero não é falar necessariamente sobre mulheres. A gente também tem questões de violência, por exemplo, que acontecem com homens que não performam a masculinidade esperada pela sociedade. E isso também é uma questão de gênero, apesar de ser muito ignorada. Um outro aspecto também para contextualizar a pesquisa é que a gente vê violência geralmente nas situações mais escancaradas e sangrentas. Então, dificilmente você vai saber de uma violência que aconteceu quando essa violência é psicológica. A violência que é vista geralmente é aquela que deixa marcas físicas, né? Quando a pessoa está sangrando, quando a pessoa está toda machucada, essa violência que é vista. Mas a gente tem vários outros tipos de violência que não são vistas e que são tão importantes de serem acolhidas, denunciadas, enfim, quanto as violências físicas. Bom, aí em relação à construção do problema de pesquisa, eu fiz um primeiro levantamento, né, nos artigos disponíveis para entender um pouquinho sobre o que estava sendo falado no Brasil. E aí o que foi encontrado é que a maioria dos artigos versavam sobre o direito penal e as violências, sobre violência obstétrica, sobre a Lei Maria da Penha, sobre estudos de gênero de forma geral que não estavam relacionados com as violências de gênero, sobre as práticas profissionais em serviços de saúde e não dentro das universidades, sobre a saúde mental das mulheres e principalmente sobre a violência doméstica, que era o esperado, né? Então, o que eu encontrei? Que existe uma lacuna de produções científicas realizadas sobre as violências de gênero, especialmente nas universidades federais brasileiras. Porque quando você pesquisa sobre violência de gênero em universidades em espanhol ou em inglês, você encontra um resultado muito maior que acontece em universidades dos Estados Unidos, da Espanha, do México. O Chile também é muito forte na discussão sobre as violências de gênero nas universidades, mas no Brasil a gente ainda tem pouquíssimas produções e pouquíssimos serviços de acolhimento, né? Pelo menos os serviços que são divulgados, que a gente encontra com facilidade, são bem poucos. Aí, a partir disso, eu fiquei com 3 questionamentos, né, em relação ao tema, para tentar entender um pouquinho como que funciona essa questão das violências de gênero nas universidades. Acho que uma primeira questão é em relação aos dados de violências de gênero, né? Como que a gente vai construir políticas públicas se a gente não tem dados para a construção dessas políticas públicas? E se os dados das violências são focados no âmbito doméstico e somente em relação a essas mulheres universais, como que a gente vai saber sobre as violências que ocorrem em outros espaços e também contra outras e outros sujeitas e sujeitos, né? Uma outra questão é sobre o suporte que é ofertado para as pessoas que sofrem essas violências no contexto universitário. Porque o que dá para perceber é que geralmente ocorre da instituição se eximir da responsabilidade, tanto pela acolhida das vítimas, quanto pelo encaminhamento das denúncias. Então, geralmente, isso não tem a ver com a universidade, você resolve em outras instâncias que não aqui. E, na verdade, isso tem a ver com a universidade, né? Porque se a gente quer que as pessoas se formem com qualidade, elas precisam estar na universidade para a sua formação e não para sofrer mais um tipo de violência que vai atrapalhar em toda essa questão da aprendizagem efetiva, né? E uma outra questão também é como que a gente garante uma formação e a construção de um espaço seguro para todas as membras e os membros da universidade, sem considerar que existem as violências de gênero nesse contexto. Bom, então, a partir disso, eu elenquei como problema de pesquisa como o entendimento sobre o conceito de violências de gênero nas universidades brasileiras pode interferir no encaminhamento institucional dos casos. Como assim, como o entendimento? Bom, cada pessoa entende o conceito de violência de gênero a partir dos seus estudos, a partir daquela que orienta ela em relação à teoria, enfim, até em relação à visão de vida, né? Então, a gente tem que entender que o entendimento sobre o conceito das violências, elas podem interferir no encaminhamento dos casos. Essa é a hipótese principal. E aí, a tentativa é de entender como que isso interfere. Porque qual que é a ideia? Se você só considera aquilo que eu disse anteriormente, a mulher universal, cisgênera, branca, heterossexual, o acolhimento que você vai ofertar é um.
A partir do momento que você entende que existem vários outros marcadores nessa mulher, o acolhimento que você pode ofertar é outro. E isso importa para o encaminhamento institucional dos casos, porque a violência de gênero é algo que está na nossa sociedade e não apenas do ambiente privado, né? Bom, em relação ao meu referencial teórico, então eu vou usar autores como Foucault, como a Judith Butler, tem a Valesca Zanello também aqui do Brasil que estuda um pouco sobre esse assunto, e essas são as principais pessoas em quem eu vou me guiar, né, teoricamente. E aí a gente tem um pensamento muito enraizado de que a desigualdade entre mulheres e homens correspondem a uma natureza. É como se não existisse a dimensão social e política, né? É como se homem fosse de X jeito porque é homem, mulher fosse de Y jeito porque ela é mulher. E aí a gente ignora totalmente a construção social sobre gênero e reforça que a subjetivação, que os sujeitos se constituem de maneira distinta. Mas por que isso acontece? Isso acontece justamente porque existe uma construção social e existe ideias padronizadas do que a gente espera de uma mulher, do que a gente espera de um homem, enfim. E tudo isso vai fazer com que funcione regimes de verdade específicos. E aí a gente tem aquela famosa frase, né, de meninas usam rosa e meninos usam azul, e parece que toda a construção social é para que siga assim. A menina, ela tem que usar rosa, ela tem que ser completamente dentro do que a gente espera para o feminino. Essa menina tem que achar o príncipe encantado, tem que casar e ter filhos. Então, é basicamente como se a sociedade trabalhasse para que isso continuasse funcionando. Para manter o controle, para manter uma manutenção de uma ordem social que vai colocar as mulheres, as feminilidades e tudo que se aproxima do campo feminino como subalterno, como inferior ou como submisso. A gente tem também que as especificidades das violências de gênero, elas são importantes na medida que esses marcadores vão atravessar cada sujeito que interfere, cada sujeito que vai sofrer algum tipo de violência, né? Então, eu trouxe um dado aqui em relação ao estupro de mulheres lésbicas. Esse dado é de 2019, tem dados mais atuais, mas, enfim, nesse de 2019, diz que a cada 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia, e esse estupro, ele é subnotificado porque a justificativa que se tem é que existe uma tentativa de corrigir a sexualidade, e isso não é considerado nas denúncias. E aí, quando a gente fala de violência de gênero dentro das universidades, a gente também tem casos com essa especificidade, né? De mulheres que são estupradas em festas universitárias, que são assediadas sexualmente, tanto por docentes quanto pelos outros alunos, por conta de uma tentativa de correção de sexualidade, né? Numa tentativa de fazer com que essa mulher deixe de ser lésbica se ela conhecer o homem certo. Então, todos esses marcadores, todos esses atravessamentos vão interferir em como a gente vai atender essa violência. Porque a forma que um homem gay que performa o que a gente entende por feminilidade socialmente vai ser agredido é diferente da forma como uma mulher lésbica vai ser agredida. Assim como a raça, como a classe social e todos os outros marcadores também vão importar no enfrentamento dessa violência. Bom, a gente tem também que frequentemente as situações elas passam despercebidas pelas universidades porque não se reconhece essas violências dentro desse contexto, né? É basicamente não, aqui nas universidades a gente tem pessoas que estão para estudar, para se formar, para ser profissionais, comprometidos, e aí a gente esquece que nesses espaços também ocorrem violências, e aí quando você ignora que existe um tipo de violência, consequentemente, isso vai resultar em falta de denúncias, que afinal, se não tem um lugar para denunciar, como é que as pessoas vão denunciar essas violências? Outro aspecto ainda que a gente precisa considerar quando a gente fala em violências de gênero é que existe uma influência de alguns indivíduos no ambiente acadêmico. Então, por exemplo, os docentes, querendo ou não, têm mais influência que as alunas e que os alunos. E existem muitos casos em que as pessoas sentem medo de fazer a denúncia justamente porque pode ser que ela se prejudique, não aquela pessoa que a agrediu. Um outro aspecto também
é que, como não existem protocolos efetivos na resolução das denúncias, o que acontece é que as vítimas se sentem culpadas, geralmente, e elas são ainda mais expostas. Porque quando você abre um processo administrativo disciplinar numa universidade e você começa um processo de denúncia, não tem como isso ficar anônimo, né? A pessoa que está sendo acusada de ter agredida vai saber quem a acusou, assim como a pessoa que foi agredida vai participar de todo esse processo. Então, não tem como a gente deixar anônimo toda essa situação, e isso pode fazer com que a vítima seja ainda mais exposta. Um outro aspecto também é em relação a como a gente faz para proteger, né, essa vítima durante todo esse processo. Porque ela vai ter que continuar vivendo com esse agressor, ela vai ter que continuar frequentando as aulas desse agressor. Então, existem muitos casos em que a vítima acaba preferindo não denunciar, justamente porque não existe um protocolo efetivo para que ela se sinta segura no processo de denúncia. E aí, as conclusões iniciais que a gente tem, eu vou trazer antes uma fala do Foucault, e aí eu trago os 3 pontos principais de conclusão, né? Então, o Foucault diz que todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma dupla constituição dos sistemas de educação, que eles podem servir ou para manutenção da ordem vigente ou para a transformação dessa ordem. Então, como que a gente vai usar os sistemas de educação? Para concordar com aquilo que está dentro da norma e reforçar essas normas sociais, ou a gente vai transformar esse sistema para que as pessoas sofram cada vez menos violências? Uma outra questão é que essa ampliação do conceito de violência de gênero, né, saindo do campo das mulheres e das relações afetivos sexuais, elas podem contribuir, então, para os encaminhamentos que vão ser adotados das denúncias e até para qualificar aqueles profissionais que vão fazer o acolhimento dessas vítimas. E, por fim, é importante salientar também que atualmente a gente tem um número de políticas afirmativas de ingresso nas universidades, e isso sim é muito importante, mas só a política de ingresso na universidade não é o suficiente, porque a gente precisa também de fluxos que garantam a permanência das pessoas dentro das universidades. Porque não é sobre ingressar, mas é sobre terminar um curso de graduação com qualidade. Então, é muito importante que a gente pense em como essas situações estão acontecendo dentro das universidades, porque assim como aconteceu com as mulheres, quando elas saíram, né, da esfera privada e passaram a ter um lugar na esfera pública, tem acontecido com todos os corpos dissidentes e que fogem da norma. Eles e elas têm conseguido ocupar lugares na sociedade, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não está totalmente preparada para essa ocupação de espaços, o que acaba fazendo com que essas pessoas queiram voltar para o espaço privado, né? Voltar para o armário, se é que a gente pode dizer assim, né? De não mostrar quem aquele sujeito realmente é, por medo de uma violência que possa ser acometida para esses lugares que não estão preparados para ter esses sujeitos naquele contexto. E um desses lugares é a universidade. Bom, essas foram as referências que eu usei para essa apresentação. Aqui estão meus contatos, caso alguém tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre a pesquisa e me procurar para a gente discutir sobre esse assunto. Vai ser super bem-vinda qualquer pessoa que queira falar sobre isso, sobre o meu tema de pesquisa. Muito obrigada. Osvaldo, o microfone. Muito obrigado, Bruna. Foi ótimo ter ouvido essa compreensão e como existe uma percepção hoje de estudos que, na verdade, implicam em uma coisa maior, uma política pública que possa facilitar, compreender o mundo e ajudar a fazer mudanças no mundo. Então, você traz um assunto bastante importante para nós, que muitas vezes nós esquecemos de estudar a nós mesmos nos nossos mecanismos através dos quais fazemos estudos, a própria universidade. Uhum. E você contou algo que ficou aqui na minha cabeça, caramba, isso
isso só demonstra o quanto segmentos ou subgrupos sempre foram expulsos ou nunca estiveram presentes na universidade, porque já eram vítimas de violência inicialmente. Mas, de novo, eu quero agradecer a sua participação e espero que a gente possa estar tendo continuidades dessas discussões logo mais, e eu acho que a gente vai ter coisas boas. Muito obrigado, Bruna. Obrigada.